A seguir, ouça a quinta parte da série O Verdadeiro Evangelho da Última Geração, com o tema Perfeição de Caráter, parte 2. Queridos, estamos realizando uma série intitulada O Evangelho da Última Geração, o verdadeiro Evangelho da Última Geração. O tema, perfeição cristã. Aperfeiçoamento do caráter. É possível nesta vida? Sim ou não? Será que antes da volta de Cristo será possível adquirir pela fé, pelos méritos de Cristo, sempre pelos méritos de Cristo, o aperfeiçoamento do caráter? Nós paramos então em um pensamento, falando sobre esse assunto perfeição cristã, o aperfeiçoamento do caráter nesta vida, um pensamento que é o seguinte: Deus quer que cada um de nós seja perfeito nele, a fim de representarmos perante o mundo a perfeição do seu caráter. Quer que estejamos isentos de pecado, ou seja, ele quer que estejamos isentos de pecado, para não desapontarmos o céu, nem entristecermos o divino Redentor. Este é o pensamento que nós lemos no último programa desta série. E nós vimos também que Deus não quer, ou seja, Ele não quer que nós professemos o cristianismo sem prevalecer-nos na graça, ou seja, sem prevalecer-nos da graça que Ele nos pode dar, nos conceder, para nos tornar perfeitos e que nada venha nos faltar. Este é um pensamento maravilhoso que nós vimos no último programa. Agora, tudo isso aparentemente pode ser difícil de compreender, não é verdade? Quando você fala de perfeição, ou você ouve sobre perfeição, não parece uma coisa assim, meio que um fardo, não é isso? Parece que é um fardo, como se você estivesse carregando um fardo pesado. De repente você pode até perguntar, mas eu não sou pecador? A minha natureza humana em si já não é pecado? Inclusive nós vamos estudar sobre isso nesta série ainda, a natureza do pecado. E vamos ver também o exemplo de Jesus, provando a nós que é possível realmente vencer todas as tentações. Então lá na frente a gente vai concluir com chave de ouro esta questão. Então um passo de cada vez, não é? Então tudo isso parece ser difícil de compreender. Mas Deus ele nunca disse que tínhamos de entendê-lo em tudo, não é? Porque tudo que nós necessitamos é apenas o quê? Apenas crer e reconhecer que com Ele nada é o quê, pessoal? Impossível, amém? Nada é impossível com Deus. Nada é impossível com Jesus. Jesus jamais pede uma coisa para nós que seja impossível de ser realizada pela fé nele. Se temos fé nele, todas as coisas são possíveis. Todas as suas promessas são habilitadoras. Nós temos que entender, então, essa questão claramente em nossa mente. Um outro pensamento interessante é o seguinte, preste atenção, ouça bem. Nosso Salvador, quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Não requer impossibilidades, veja, não há impossibilidades que ele requer de nós. De ninguém ele requer impossibilidades. Ele não espera de seus discípulos coisa alguma para cuja realização não esteja disposto a nos conceder a graça e a força. Ouça ainda, não nos chamaria a ser perfeitos caso não oferecesse as condições e caso não dispusesse de toda perfeição e graça para nos conceder e para conceder a todos aqueles a quem conferiu, ou seja, confere um tão alto e santo privilégio. Amém? Por quê? Por que a perfeição de caráter nesta vida, antes da vinda de Cristo, é tão importante e é um privilégio? Porque através da sua vida e da minha vida, unida à vida de Cristo, nós somos chamados para termos o privilégio de fazer o quê? De justificar o caráter de Deus perante todo o universo. Por quê? Nós não vimos nesta série que o caráter de Deus tem sido acusado por Satanás? Satanás não tem acusado a Deus de ser injusto?
de sua lei ser injusta, de seu governo ser injusto, de sua lei ser impossível de ser guardada? Quando pela fé nós nos apoderamos do poder de Deus e unidos a Jesus vencemos como Ele unido ao Pai venceu, quando isso acontece em nossa vida, e aí as tendências herdadas e cultivadas para o pecado vão sendo eliminadas do caráter, essa é a perfeição que Ele pede de nós. Nós então estamos justificando a Deus. É como se nós disséssemos que Deus é justo e Satanás é injusto. Mas quando nós não acreditamos nisso, e nós começamos então a desculpar o pecado, a dizer que somos pecadores mesmo, e jamais conseguiremos vencer como ele venceu, obviamente que Jesus nunca pecou, mas ele venceu todas as tentações como homem. Veremos isso inclusive nesta série ainda lá na frente. Se nós desacreditamos disso, então nós estamos justificando a quem? A Satanás. A quem você hoje está procurando justificar? A Deus ou a Satanás? Então é importante, interessante nós pensarmos nisso. Então, repetindo, a perfeição de caráter que Deus pede de nós é simples. Não é nem um bicho de 7 cabeças, como poderíamos dizer aí em um português mais claro, não é verdade? É permitir que nós, à medida que estamos unidos à divindade de Cristo, ou seja, a nossa natureza humana unida à divina de Cristo, à medida em que isso acontece, nós permitamos que as tendências herdadas que nós trazemos conosco desde o nascimento para o pecado, e aquelas cultivadas, que é quando nós cedemos à tentação, sejam eliminadas do nosso caráter nesta vida, para que quando Jesus vier, possamos estar em pé naquele grande dia. É simples assim. Então Deus ele afirma claramente esperar que nós sejamos perfeitos nele. E porque assim é, ele faz o quê? Provisões, ele dá as condições, ele dá as ferramentas para que você e eu sejamos participantes, olha lá. Repetindo, sejamos participantes da natureza divina. Jesus, em sua pessoa aqui na terra, ele provou isso aí. Jesus, ele trouxe do céu a natureza divina, porque ele nunca deixou de ser Deus, divino no caso. E ele uniu a sua natureza divina à nossa natureza humana. E nós, ao nascemos apenas com a natureza humana. Precisamos participar da sua natureza divina. É como se Jesus já nascesse como nós quando renascidos. Lá na frente você vai entender isso daí melhor. Mas enfim, Jesus mostrou que as duas naturezas, a humana e a divina, combinadas, resiste o poder de Satanás e não comete pecado. Quando estudarmos o assunto a natureza do pecado, entenderemos ainda melhor essa questão. Então, um outro pensamento interessante é o seguinte, ouça bem. É-nos requerida obediência perfeita. E aqueles que dizem não ser possível viver uma vida de obediência, ou podemos dizer assim, de vitória sobre as tentações, para ficar mais fácil de compreender, aqueles que dizem que isso não é possível, que não é possível viver uma vida de vitória sobre o pecado, eles estão, como eu já disse agora há pouco, não é? Eles estão lançando sobre Deus a acusação de injustiça e mentira, exatamente aquela que Satanás colocou quando se rebelou contra ele no céu. Olha como isso aqui é sério. Então é muito sério essa questão. Nós devemos então pensar seriamente sobre isso. Por isso que a graça jamais nos leva a uma vida de desobediência. Há muita gente sincera, por exemplo, que diz assim, estou na graça, não preciso mais da lei. Isso não é verdade. Até porque houve uma transgressão da lei e alguém teve que pagar o preço. Quem pagou o preço? Jesus. Ele nos salvou através da sua morte substituta ou substitutiva lá na cruz do Calvário. Isso é justiça imputada. É como se você não tivesse nenhum dinheiro na sua conta bancária. Você estivesse com um saldo negativo. Sem você merecer, alguém foi lá e depositou uma quantia em dinheiro que colocou agora o seu saldo positivo. Ou seja, você não poderia pagar esse preço da transgressão da lei realizada pelos nossos pais Adão e Eva. Jesus então pagou esse preço. Justiça imputada. Ele viveu uma vida
de obediência no seu lugar. Ou seja, a vida imperfeita que você e eu levamos, ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar. Isso é justificação pela fé. É o nosso título para o céu. Mas a justiça comunicada é a santificação pela fé. Tá vendo só? A santificação pela fé que nós estudamos também aqui, não é? Só relembrando aí. A santificação pela fé é comunicada, ou seja, a experiência que Jesus teve de vitória sobre Satanás e as tentações, ele agora quer que seja sua. Ele quer comunicar com você e comigo essa experiência. A justiça comunicada, que é a santificação, pela fé, nos leva a uma vida de obediência à lei de Deus. Ela é a nossa adaptação para viver no céu. Porque a lei não salva ninguém, ela mostra o pecado. A salvação é pela graça por meio da fé. Mas a fé nos comunica graça para obedecer à lei de Deus. Eis uma das mais complexas, então, declarações sobre este assunto que estamos tratando, jamais encontradas em qualquer outro escrito. Vamos meditar aqui em algo interessante sobre algumas palavras aqui, alguns pensamentos. Porque o ideal de Deus para seus filhos é mais alto, escute só, do que pode alcançar o pensamento humano. Então, muitas das vezes nós colocamos impossibilidades em nossa mente. E se colocamos impossibilidades, jamais conseguiremos pela fé atingir o alvo. Então Deus tem um ideal muito maior, meu irmão e minha irmã, amigo e amiga, do que você possa imaginar. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 48, diz claramente: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então este mandamento aqui, o que é? Uma promessa. É uma promessa para você e para mim. O plano da redenção, ele visa a nossa completa libertação do poder de Satanás. Ou seja, lá na cruz, falando daquilo que Jesus fez por nós, significa que Jesus liberta você e eu da condenação do pecado. Ele morreu no nosso lugar. Tá? Agora, o que Jesus faz em nós, que é a santificação pela fé, aliás, a santificação é a confirmação da justificação. Aquilo que Jesus então faz em nós, mostra então que nós podemos, pela graça, sermos vitoriosos do poder do pecado. Na cruz, Jesus nos livra da condenação do pecado. E neste momento, como nosso advogado lá no céu, ele nos livra e está nos livrando passo a passo do poder. Na cruz, da condenação. E agora, do poder do pecado. Então, Cristo sempre separa do pecado uma alma contrita, aquela pessoa contrita. Ele veio para destruir as obras do diabo e tomou providências, meus amados, para que o Espírito Santo fosse comunicado, olha lá, aquele poder que nós falamos sobre a santificação, comunicado a toda pessoa arrependida, para guardá-la de pecar. Então, todas as vezes que vem a tentação, a escolha é tua. Você vai escolher se você vai ceder ou não, tá? E é na escolha de não ceder que a transformação do caráter através da santificação, que é a nossa adaptação ao céu, começa a acontecer na vida do cristão. Começa a acontecer então na nossa vida. Porque a influência, ouça bem, do tentador, a influência de Satanás no caso, não deve ser considerada desculpa para qualquer uma má atitude. Não. Porque Satanás, ele se regozija disso. Quando ele ouve alguns professos cristãos apresentarem desculpas, não é? Por causa da sua deformidade de caráter. Ah, mas eu tenho essas fraquezas, eu tenho essas tendências. Ele se regozija nisso aí. São essas desculpas que levam as pessoas ao pecado. Não há desculpas, meus amados e amadas, para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, estão hoje disponíveis a todo filho de Deus que está arrependido e que crê no sangue de Cristo. Amém? E isso pode também ser uma realidade na sua vida e na minha vida. Porque o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores serem perfeitos em suas vidas.
O caráter de Jesus deve ser o nosso caráter. O Senhor diz dos que nele creem o seguinte, escute bem: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Não podemos esquecer que Jesus, ele tomou a natureza humana quando o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. Foi nesse tempo, viu? Não sei se você já estudou isso, mas foi quando o mundo já tinha 4.000 anos de pecado que Jesus veio aqui como homem. Ele tomou a natureza humana e venceu, para que, revestindo-se desta natureza, nós pudéssemos também vencer. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Ele foi feito em semelhança da carne de pecado. Aonde está isso? Está em Romanos capítulo 8, leia lá depois, versículo 3. Ele viveu uma vida isenta de pecado, jamais cedeu à tentação. Ele provou que é possível a humanidade unida à divindade vencer a tentação. E agora, por sua divindade, ele firma-se ao trono do céu. Por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que, pela sua humanidade, se liga a nós. Manda-nos que, pela fé nele, escute, atinjamos o quê? A glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vejam bem. Então, essa glória, o que é essa glória? A glória é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo transformado em nossa vida. É um caráter que ele vai conceder agora a mim e a você. Obviamente que nós podemos imitar a Jesus. Alguém disse assim certa vez: podemos imitar a Jesus, mas jamais igualá-lo. Claro que jamais podemos igualar a Jesus. Por quê? Se nós fôssemos tentados na mesma proporção que foi Jesus, então ele não seria o nosso sacrifício. Ele não estaria habilitado para nos socorrer. Por quê? Porque alguém teria vivido, digamos assim, uma vida de sacrifício, uma vida substitutiva muito maior do que a de Jesus. Só que Jesus, ele era divino humano, ele era Deus em carne. Nós nascemos apenas com a natureza humana e precisamos participar de sua natureza divina. Então, quando se diz que podemos imitá-lo, mas jamais igualá-lo, é na mesma intensidade de que ele foi tentado. Uma coisa é essa. Agora, a perfeição de caráter que ele requer de nós, na intensidade que nós somos tentados, ele garante a perfeição total de caráter. Deu para entender? Então a gente tem que saber separar as coisas, senão começa a colocar aquela impossibilidade, começa a descontextualizar esse assunto tão maravilhoso, que é o assunto que inclusive preparará a igreja para receber o derramamento total do Espírito Santo e assim, finalmente, ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então você precisa entender esse assunto. Porque Satanás, amados e amadas, Satanás é um inimigo astuto. E hoje, como no passado, ele procura impedir a verdade da palavra de Deus. E não só por oposição direta a essa verdade, como também através de sua fanática perversão. Ele perverte essa mensagem, que é a mensagem que ele sabe que, devidamente compreendida, derrota todos os seus argumentos contra Cristo, Deus e o seu governo e a sua lei. Então, não somente ele tem aqueles que dizem, por exemplo, né, aqueles que creem nas sugestões de Satanás, muitas das vezes dizem assim, talvez sinceros, mas nem sabendo que estão acreditando no próprio inimigo. Ou até mesmo aqueles desonestos que realmente sabem o que é correto, mas fazem de propósito e ensinam de propósito o errado. Acabam dizendo assim, é impossível deixar de pecar nesta vida. Como também fala por meio daqueles que ousam dizer o seguinte, estou sem pecado. É outro extremo. Santificação pela fé não é alguém dizer, não peco mais, estou sem pecado. A pessoa pode estar vivendo uma vida como Enoque viveu, um pouquinho antes do seu arrebatamento, sem saber que ela está nessa condição. Mas Deus sabe que ela está nessa condição. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Ninguém vai dizer por aí, eu sou santo. Não. Sou perfeito. Não é isso. Agora, conquanto seja verdade que Deus nos chama para prosseguir decididamente em direção dessa meta de perfeição de caráter em Cristo Jesus, nós também devemos sempre o quê? Sentir como o apóstolo Paulo, quando ele disse assim, ó, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele disse isso aonde? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Portanto, Deus nos disse numa linguagem mais clara possível o quanto o seu povo lhe é íntimo. Por exemplo, quanto mais claras, escute bem, quanto mais claras suas visões da grandeza, glória e perfeição de Cristo, tanto mais vividamente verão sua própria fraqueza e imperfeição. Continua. Estes não terão nenhuma disposição para dizer que tem um caráter impecável. Aquilo que neles tem parecido correto e conveniente aparecerá em contraste com a pureza e glória, somente indigno e corruptível. Entendeu? E continua ainda. É quando os homens estão separados de Deus, quando têm distorcidas visões de Cristo, que eles dizem, estou sem pecado, estou santificado. Portanto, não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos. Estou sem pecado, sou santo? Não. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tanta presunção. Só que é o seguinte, todavia, preste atenção, todavia há alguns hoje que estão fazendo tais declarações não santificadas. Podemos, por exemplo, nos surpreender e ficar aborrecidos quando ouvimos um pobre e decaído mortal exclamar, sou santo, estou sem pecado. Nenhuma alma a quem Deus concedeu a maravilhosa visão de sua grandeza e majestade jamais disse palavras como essas. O próprio Enoque jamais disse isso. Aonde diz? Não é de Enoque? Ou qual referência há sobre Enoque dizendo isso? Não existe. Sobre Elias dizendo isso? Não existe. E assim por diante. Portanto, a sua cabeça deve ter dado um nó agora. Afinal, eu sou chamado para ser aperfeiçoado, não é? Ou não? Somos sim chamados para sermos aperfeiçoados. Mas não significa que sairemos dizendo por aí que somos santos ou perfeitos e que não pecamos mais. Você poderá estar vivendo tal condição sem você saber que está vivendo esta condição. Amém? Outro detalhe. Mas você não disse que à medida que eu me aproximar mais de Cristo, verei a minha fraqueza, verei a minha imperfeição? É verdade, mas preste atenção agora. Isso não significa que você precisa ou necessita reter em você essas imperfeições de forma acariciadas. Eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente ir terminando. Eu posso, por exemplo, ter uma tendência para ter um espírito irritadiço. Uma pessoa nervosa, perder a paciência fácil. Mas à medida em que eu vou lutando e me unindo a Jesus, ele vai permitindo que essa fraqueza seja dominada pelo poder dele, seja subjugada. Agora, eu vou dizer que eu não peco mais por causa disso? Não. Por quê? Porque à medida que eu me aproximar de Jesus, eu verei que eu tenho essa tendência, que isso está na minha carne, que isso está de certa forma em meu DNA. Só que não há necessidade de que eu acaricie esse espírito irritadiço em minha vida. Eu sei que eu tenho essa tendência, mas eu sei que eu posso dominá-la pela fé em Jesus. Entendeu? Eu olho para Jesus e eu vejo que eu tenho essa fraqueza, mas eu não preciso acariciá-la quando eu entendo que ela ainda existe em minha natureza. Por quê? Porque nós temos a natureza humana pecaminosa. Então, o que Deus quer é isso aí, essa é a perfeição. Todas as fraquezas que você tem de caráter, Ele quer que você coloque-as hoje sob o domínio da vontade dEle, para que, quando vier as tentações, e Satanás ele vai tentar você exatamente aonde? Naquela fraqueza que ele sabe que você tem. Quando vier aquele momento que você então resista, você sabe que você tem aquela tendência, mas você vai aprender a resistir. Daí você nunca sairá dizendo por aí que não peca mais e que já é santo. Deu para entender agora?
Estou me esforçando o máximo aqui para fazer você entender. Espero que eu esteja conseguindo. Esse é meu objetivo. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai ajudar você nesse sentido. Vamos caminhando então para o final? Caminhando então para o final aqui. Olha só. Nenhuma alma então, repetindo a quem Deus concedeu a maravilhosa visão de sua grandeza e majestade, jamais dirá palavras como, por exemplo, não peco mais, sou santo, sou perfeito. Não. Com esses pensamentos em mente, então, seria bom lembrar que a alegação de estar sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que a alimenta está longe de ser uma pessoa santa. Ouça a vinheta vencer, eu já volto para a oração final. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Como você já deve ter percebido, esse fundo musical, instrumental, mais perto quero estar. Não seria hoje o dia de você estar mais perto de Jesus, meu amigo e minha amiga? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas tendências, suas inclinações, suas más propensões? Que hoje você poderia, com fé, colocá-las sob o domínio da vontade de Deus, para que Ele venha ajudá-lo a vencer e apresentá-lo de forma irrepreensível na vinda de Jesus. Quais são? Você sabe, não é? Vamos orar juntos e pedir que Ele faça isso em nós neste momento? Oremos. Pai amado e bondoso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos neste momento, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos todas as nossas fraquezas, todas as nossas inclinações, toda a nossa hereditariedade que trazemos conosco desde o nascimento, ó Pai. Que o Senhor as tome, que o Senhor as elimine de nosso caráter. Que a nossa humanidade seja combinada à divindade de Cristo, para que assim como Ele venceu unido a Ti, nós podemos vencer unido a Ele como Ele venceu. Pai amado, a vinda de Cristo está próxima, podemos sentir isso, o mundo mostra isso. Queremos muito então estarmos preparados, porque a salvação não se resume apenas naquilo que Jesus fez por nós na cruz, que é a justificação, mas também naquilo que Ele faz em nós hoje, que é a santificação. A primeira, ó Pai, é o nosso título para o céu. A segunda é a nossa adaptação a Ele. Com isso em mente, nós pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.